Você já notou como certas crenças sobre o dinheiro, muitas vezes herdadas de nossa família ou cultura, acabam moldando a forma como lidamos com as finanças? Frases como dinheiro é sujo ou quem é rico não é honesto podem parecer inofensivas, mas elas plantam raízes profundas em nossa mente. Essas ideias limitantes funcionam como um freio invisível, restringindo nossa capacidade de alcançar a verdadeira prosperidade. Em vez de enxergar o dinheiro como uma ferramenta para criar liberdade, acabamos alimentando a ideia de que ele é uma espécie de mal necessário. Parágrafo 2. Por que será que tantas pessoas continuam presas a esses pensamentos negativos? Às vezes, é por medo de mudar a visão que carregaram durante a vida inteira. Outras vezes, é por não saberem sequer que essas crenças existem e influenciam suas escolhas diárias. Afinal, se desde criança você ouve que quem ganha muito dinheiro deve estar fazendo algo errado, é fácil crescer achando que enriquecer vai contra seus valores ou que Deus não aprovaria isso. Mas será que isso é verdade? Ou será que essas crenças são apenas obstáculos que criamos sem perceber? Parágrafo 3. Superar essas limitações começa com um passo simples, porém poderoso: reconhecer que essas crenças estão aí. Uma vez que você se torna consciente delas, pode questioná-las. Quem disse que dinheiro e espiritualidade não podem andar de mãos dadas? Quem afirmou que prosperidade é sinônimo de ganância? Quando passamos a substituir pensamentos negativos por outros mais equilibrados e realistas, começamos a criar uma relação mais saudável com nossas finanças. A prosperidade, afinal, não é apenas sobre ter muito dinheiro, mas sobre saber usá-lo para criar liberdade, ajudar quem precisa e cumprir nossos objetivos. Parágrafo 4. Além disso, é fundamental entender que o dinheiro, em si, é neutro. Ele não é bom nem ruim. Tudo depende de como o usamos e do propósito que damos a ele. Quando olhamos para as Escrituras, por exemplo, vemos histórias de pessoas abençoadas com recursos, que os utilizaram para servir a Deus e aos outros. Nesse contexto, a prosperidade não é um peso ou uma maldição, mas uma responsabilidade que, se administrada com sabedoria, pode transbordar bênçãos para muitas pessoas. Portanto, mudar sua mentalidade sobre dinheiro não significa abrir mão da sua fé, mas sim alinhá-la com uma visão mais ampla de abundância e serviço. Parágrafo 5. Se começarmos a ver o dinheiro como um aliado em vez de um inimigo, e a prosperidade como uma expressão do propósito divino, nossas atitudes em relação às finanças podem mudar drasticamente. Imagine como seria viver sem as dívidas que tiram o sono, sem o medo constante de não conseguir pagar as contas. Isso não é uma utopia. É um resultado natural de mudar sua perspectiva, reconhecer e superar as crenças limitantes. Mas o caminho não para por aqui. Ao nos aprofundarmos nessa jornada, descobriremos passos práticos para concretizar essa nova visão de prosperidade em nossas vidas. O papel da fé na transformação financeira. Parágrafo 1. Você já parou para pensar no quanto suas crenças espirituais podem influenciar sua relação com o dinheiro? Muitas vezes, associamos fé apenas à busca por respostas sobre a vida, mas ela também pode desempenhar um papel crucial na maneira como lidamos com nossas finanças. A fé tem o poder de nos ajudar a superar medos e inseguranças, além de nos proporcionar uma nova perspectiva sobre o propósito do dinheiro em nossa vida. É como uma lente diferente, que nos permite enxergar oportunidades de prosperidade onde antes víamos apenas dificuldades. Parágrafo 2. Quando depositamos nossa confiança em princípios sólidos e valores divinos, começamos a construir um alicerce mais forte para as decisões financeiras. A fé, nesse sentido, não é apenas um elemento motivador, mas também uma fonte de sabedoria. Com ela, aprendemos a ser mais disciplinados, a evitar dívidas desnecessárias e a cultivar uma mentalidade de abundância. Ao mesmo tempo, a fé nos ensina a ter paciência. Ela nos lembra que o crescimento financeiro muitas vezes leva tempo e exige esforço consistente, mas que os resultados valerão a pena. Parágrafo 3. Outro ponto importante é como a fé nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Quando nossa visão sobre o dinheiro está alinhada com princípios espirituais, passamos a entender que a riqueza não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para cumprir um propósito maior. Isso significa que podemos usá-la para criar liberdade, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades e realizar sonhos que estavam engavetados. E a partir daí, o dinheiro deixa de ser uma preocupação constante para se tornar um meio de transbordar bênçãos,
não apenas em nossa vida, mas também na vida de outros. Parágrafo 4. Além disso, a fé nos encoraja a enfrentar desafios financeiros com uma atitude positiva. Em vez de focar apenas na dor ou nas dívidas acumuladas, ela nos inspira a procurar soluções criativas e a persistir mesmo quando as coisas parecem difíceis. Lembre-se, a prosperidade raramente chega sem esforço ou sacrifício. Mas quando você encara esses desafios com confiança, sabendo que está seguindo um propósito maior, tudo se torna mais leve. E é essa força espiritual que pode ser o diferencial entre desistir ou seguir em frente, entre se contentar com o mínimo ou almejar a verdadeira liberdade. Parágrafo 5. Por fim, a fé nos mostra que não estamos sozinhos em nossa jornada financeira. Ela nos conecta com uma fonte de força maior, que pode nos guiar mesmo nas situações mais complicadas. Essa conexão traz esperança, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, e nos incentiva a agir com sabedoria, coragem e gratidão. E com cada passo que damos, descobrimos que o papel da fé na transformação financeira vai além do que imaginávamos, nos abrindo portas para um novo capítulo de prosperidade e propósito. Como cultivar hábitos que conduzem à prosperidade? Parágrafo 1. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar a prosperidade não são grandes barreiras externas, mas sim os hábitos diários que mantemos. É interessante notar como pequenas ações repetidas ao longo do tempo podem ter um impacto enorme em nossas finanças, consequentemente, em nossa liberdade. Imagine como seria mudar um único hábito, como evitar compras impulsivas ou reservar um valor fixo todos os meses para uma poupança. Parece simples, certo? Mas é justamente na simplicidade que está o segredo. Os hábitos que cultivamos se acumulam como tijolos na construção de uma vida mais próspera. Parágrafo 2. Um bom ponto de partida é olhar para os seus padrões de consumo. Você gasta mais do que deveria com coisas supérfluas? Costuma deixar decisões financeiras importantes para depois? Essas atitudes, embora pareçam pequenas, podem criar um efeito dominó. Em vez disso, que tal começar a praticar a gratidão pelo que já possui? Isso não significa deixar de buscar mais, mas sim valorizar o que está em suas mãos agora. Com esse novo olhar, você perceberá que muitos gastos podem ser evitados, e esse simples ajuste já inicia um ciclo positivo em direção à prosperidade. Parágrafo 3. Outro hábito poderoso é o planejamento. Pessoas que prosperam financeiramente geralmente têm um plano claro para seu dinheiro. Não se trata apenas de anotar quanto entra e quanto sai, mas também de estabelecer metas concretas e prazos realistas. Por exemplo, se você deseja quitar dívidas em um ano, pode dividir o valor total em parcelas mensais e comprometer-se a pagar um pouco a cada mês. Esse tipo de planejamento não só aumenta a sua sensação de controle, mas também fortalece sua confiança, pois a cada meta alcançada você se aproxima mais da liberdade financeira. Parágrafo 4. Além disso, considere o hábito de aprender constantemente. Dedicar algum tempo toda semana para entender mais sobre investimentos, administração financeira ou até mesmo sobre como aumentar sua renda pode fazer toda a diferença. Há uma riqueza de conhecimento disponível em livros, cursos e até vídeos curtos online. Escolha um livro sobre finanças pessoais ou um recurso confiável e comece a investir no seu conhecimento. Afinal, quanto mais você aprende, mais preparado está para tomar decisões inteligentes e construir a vida próspera que deseja. Parágrafo 5. Por fim, não subestime o poder da consistência. Cultivar hábitos que conduzem à prosperidade não significa fazer uma grande mudança da noite para o dia, mas sim dar pequenos passos todos os dias. Essa consistência é o que transforma boas intenções em resultados duradouros. Pode parecer desafiador no início, mas lembre-se de que cada ação, por menor que seja, contribui para uma mudança maior. E ao longo do tempo, você verá que esses novos hábitos não só melhoram suas finanças, mas também trazem mais tranquilidade, segurança e possibilidades para realizar seus sonhos. A importância de ser um bom administrador dos recursos. Parágrafo 1. Ser um bom administrador dos seus recursos é um dos pilares fundamentais para alcançar a prosperidade. Sem uma gestão consciente, até mesmo grandes somas de dinheiro podem evaporar rapidamente. Quando pensamos em administração financeira, não estamos falando apenas de manter as contas em dia, mas de ter um olhar estratégico sobre cada decisão que envolve dinheiro. É como um jardineiro cuidando de suas plantas. Ele não apenas rega e aduba, mas também poda,
analisa as condições do solo e busca o melhor lugar para que as flores desabrochem. Da mesma forma, administrar bem os recursos é garantir que eles cresçam e frutifiquem ao longo do tempo. Parágrafo 2. Um dos primeiros passos para se tornar um bom administrador é ter clareza sobre sua situação financeira atual. Muitas pessoas evitam olhar para seus números porque têm medo do que vão encontrar, mas encarar a realidade é essencial. Saber exatamente quanto entra, quanto sai e quais são as suas dívidas é o ponto de partida para assumir o controle. Com essas informações em mãos, você pode definir prioridades, cortar gastos desnecessários e alocar seus recursos de forma mais eficiente. Isso não só ajuda a evitar desperdícios, mas também cria um caminho mais claro para a liberdade financeira. Parágrafo 3. Outro aspecto importante é entender que a administração dos recursos vai além do dinheiro em si. É também sobre como você gerencia seu tempo, energia e habilidades. Por exemplo, ao dedicar algumas horas por semana para aprender mais sobre investimentos ou para organizar suas finanças, você está ampliando sua capacidade de gerar riqueza no futuro. Da mesma forma, investir em seu desenvolvimento pessoal, seja por meio de cursos ou experiências, é uma forma de administrar seus recursos internos, que muitas vezes são mais valiosos do que qualquer quantia em dinheiro. Parágrafo 4. Ser um bom administrador também significa saber quando e onde investir. Isso não quer dizer que você precisa ser um especialista em ações ou imóveis, mas sim que deve entender as opções disponíveis e tomar decisões informadas. Por exemplo, em vez de gastar todo o seu salário em compras imediatas, que tal destinar uma parte para uma reserva de emergência e outra para um fundo de investimentos? Assim, você não apenas protege seu futuro, mas também aproveita o potencial de crescimento do seu dinheiro. É esse tipo de mentalidade que transforma o dinheiro em um aliado e não em uma fonte constante de preocupações. Parágrafo 5. Por fim, a boa administração dos recursos é um ato contínuo. Não basta fazer um planejamento uma vez e nunca mais revisá-lo. É necessário acompanhar seu progresso, ajustar estratégias e se manter disciplinado. Ao criar esse hábito, você ganha mais controle sobre sua vida financeira e consegue aproveitar as oportunidades que surgem pelo caminho. E, ao longo do tempo, verá que administrar bem seus recursos não só melhora sua relação com o dinheiro, mas também proporciona mais tranquilidade e liberdade para buscar o que realmente importa. Como alinhar sua prosperidade financeira com seus valores e propósitos? Parágrafo 1. A verdadeira prosperidade financeira não está apenas no valor que você acumula na conta bancária, mas na forma como esse dinheiro se alinha aos seus valores e propósitos de vida. Quando suas decisões financeiras refletem o que realmente importa para você, a relação com o dinheiro deixa de ser apenas sobre pagar contas ou eliminar dívidas. Ela se transforma em um caminho para expressar o que você acredita, ajudar as pessoas ao seu redor e cumprir uma missão maior. Essa conexão é o que dá sentido ao esforço e motiva você a continuar avançando, mesmo diante de desafios. Parágrafo 2. Muitas vezes, é comum as pessoas se sentirem desconectadas entre o que desejam no coração e o que fazem na prática com seu dinheiro. Pode haver um conflito interno. Quero ajudar os outros, mas preciso pagar minhas dívidas. Ou quero mais liberdade, mas não sei como conquistar essa estabilidade financeira. A chave aqui é trazer seus valores para o centro de suas decisões. Se o que mais importa para você é liberdade, por exemplo, suas escolhas financeiras devem refletir isso, seja por meio da construção de uma reserva de emergência, seja ao investir em algo que permita mais flexibilidade de tempo e trabalho no futuro. Parágrafo 3. Quando você alinha suas finanças aos seus propósitos, cada meta alcançada se torna mais significativa. Imagine que você deseja ajudar sua comunidade, oferecer melhores condições de vida para sua família ou contribuir com um projeto maior. Ao priorizar essas coisas, o dinheiro que entra não é apenas uma fonte de prazer momentâneo, mas um recurso para algo muito mais duradouro e significativo. Esse tipo de alinhamento transforma a prosperidade em um fluxo constante. Quanto mais você foca no que é importante, mais naturalmente os recursos aparecem e são utilizados de forma eficiente. Parágrafo 4. Além disso, alinhar suas finanças aos seus valores cria um ciclo de satisfação. Quando você vê seu dinheiro sendo usado para cumprir um propósito maior, sente-se mais motivado a continuar aprendendo, economizando e investindo. Essa satisfação não vem apenas do que você conquista para si, mas do impacto positivo que suas ações geram.
É um transbordo de prosperidade, onde o que você faz com seus recursos inspira outras pessoas e fortalece suas próprias convicções. Assim, o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um reflexo vivo do que você acredita. Parágrafo 5. Por fim, alinhar prosperidade financeira aos seus valores é uma jornada contínua. Não se trata de alcançar um ponto final, mas de ajustar o curso sempre que necessário. À medida que você cresce e evolui, seus propósitos podem mudar, e suas prioridades financeiras também. O importante é manter-se atento ao que realmente importa e usar seu dinheiro de forma coerente com isso. Dessa maneira, a prosperidade não será apenas uma meta distante, mas uma realidade constante e cheia de significado em sua vida. Ao longo deste conteúdo, abordamos pontos essenciais para transformar sua mentalidade financeira, alinhando-a com princípios sólidos e um propósito maior. Mas nada disso faz sentido se você não colocar em prática o que aprendeu. Já pensou em dar o primeiro passo ainda hoje? O que você pode fazer agora mesmo para se aproximar dessa vida de prosperidade, liberdade e significado? Afinal, não é apenas sobre quitar dívidas ou acumular riquezas, mas sobre viver de maneira mais plena, mais alinhada aos seus valores e ao propósito que Deus reservou para você. O convite é simples: comece a agir. Identifique uma crença que você precisa desconstruir, trace uma meta financeira clara, busque conhecimento e continue persistindo. E, claro, se você sente que este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais dicas, reflexões e estratégias. Lembre-se, você tem o poder de mudar sua história financeira. A decisão está em suas mãos. E a pergunta que fica é: você está pronto para dar esse passo hoje?